Olá, primeiro ano, então. A gente vai dar sequência no conteúdo de RA. Vamos estudar relações métricas no triângulo retângulo. A gente vai começar então pelo teorema de Pitágoras. E ele diz o seguinte: num triângulo retângulo, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa, então a gente tem esse triângulo aqui. Ele é retângulo, que eu sei que é retângulo por causa do ângulo de 90 graus. Aí o lado aqui desse triângulo, o A, que é oposto ao ângulo de 90 graus, é a hipotenusa, né? Então ele diz assim, ó, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa, então é esse quadrado aqui, ó, de lado A, certo? Esse quadrado mais azul. É igual à soma das áreas dos quadrados construídos sobre os catetos. Então, esse quadrado aqui de lado C, somado com esse quadrado de lado B, é igual à área desse quadrado de lado A. Isso aqui, transformando numa linguagem algébrica, como é que eu calculo a área de um quadrado, né? É o lado vezes lado. Então o lado é A, como é quadrado, o outro lado também vai ser A, é A vezes A, que dá o A ao quadrado. Então esse A ao quadrado, que representa a área desse quadrado aqui, é igual à soma desses dois quadrados, que é B vezes B, que vai ser B ao quadrado, e C vezes C, que é C ao quadrado. Então, esse A, ele é a hipotenusa desse triângulo, né? E o B e o C são os catetos desse triângulo. Então, outra forma de eu enunciar esse teorema é o quadrado da hipotenusa de um triângulo retângulo é igual à soma do quadrado dos catetos, certo? Vamos fazer aqui então a demonstração desse teorema, né? Para não ficar parecendo que saiu do nada, né? Então, ó, eu vou considerar que esse quadrado aqui, esse maior aqui, é do mesmo tamanho desse segundo aqui, ó, certo? Esse quadrado eu vou dividir em dois quadrados menores, esse aqui, ó, e esse menorzinho, e quatro triângulos, certo? Então, aqui tem dois e aqui tem dois, quatro triângulos. Esses quatro triângulos são congruentes. Ó, o lado desse quadrado, ó, é B mais C, certo? Então esse pedaço aqui é B, média B, e esse pedacinho aqui é C. Desse outro lado, como é um quadrado, né, também tem que ser B mais C. Então temos aqui, ó, B mais C. Esse triângulo aqui, eu vou dizer que essa reta aqui, ó, que é a hipotenusa, né, desse triângulo retângulo, aqui é um ângulo de 90 graus, essa reta eu vou chamar de A, certo? Então, ó, esse quadrado, como esse lado aqui mede B, e esse lado aqui, ó, desse quadrado médio aqui, ele é do mesmo tamanho que esse segmento aqui, que é B, então esse lado aqui mede B também, certo? Então é um quadrado de lado B. Ou eu posso dizer que a área dele mede B ao quadrado, porque é B vezes B. Da mesma forma esse quadrado aqui, ó, ele tem lado C, e esse outro lado aqui, esse segmento, é do mesmo tamanho desse segmento aqui. Então também mede C. Logo a área dele é C ao quadrado. E a área do triângulo eu vou chamar apenas de T, certo? Vou colocar aqui T, então mede 1T. Aí como todos os triângulos, que todos os quatro triângulos são congruentes, ou seja, são do mesmo tamanho, tem também a mesma área.
Então todos eles vão medir T, a área. Certo? Então esse quadrado maior, se eu quiser medir a área desse quadrado maior, vai ser assim, ó. Então a área desse quadrado maior, vou chamar de Q, é igual a B ao quadrado, esse aqui, esse quadrado aqui, mais C ao quadrado, este quadrado, mais, né, os 4 triângulos. Como todos eles têm a mesma área, eu vou chamar de 4T, né, que eu tenho 1, 2, 3, 4T's. Então a área do quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado mais 4T. Agora olhando para essa segunda figura aqui, eu tenho o mesmo quadrado maior, né? Só que eu peguei esses 4 triângulos e dispus eles de uma forma diferente. Então esses 4 triângulos aqui, ó, são exatamente esses 4 aqui, certo? Então eles medem T, a área deles é T. E esse quadrado maior, ó, pode ver que o lado desse quadrado maior, interno aqui, ele mede A, né? Porque é justamente a hipotenusa de cada triângulo aqui, ó. Certo? Então A vezes A vai dar A ao quadrado. Logo, a área desse quadrado maior pode ser escrito dessa forma. A ao quadrado, né? Mais os 4, a área dos 4 triângulos, 4T. E como eu disse que esse quadrado aqui é do mesmo tamanho desse aqui, e eu posso escrever tanto dessa forma aqui, quanto dessa forma, logo isso é igual a isso, certo? Se a área do quadrado é igual a isso aqui, e também é igual a isso aqui, logo eu tenho que esta expressão é igual a essa. Então eu coloquei aqui, ó, b ao quadrado mais c ao quadrado mais 4t, que é essa expressão aqui, vai ser igual a essa aqui, a ao quadrado mais 4t. Como eu tenho 4t dos dois lados, né, passando esse aqui, está somando, passando para lá vai ficar negativo, 4t menos 4t vai dar zero, então vai sobrar só b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a ao quadrado. E isso é o teorema de Pitágoras, né? Então fica demonstrado aqui o teorema. Agora a gente vai falar sobre o que significa a altura de um triângulo. Então eu tenho um triângulo retângulo aqui, tá? Vamos imaginar que ele representa uma pirâmide aqui. Eu coloquei até uma palmeira, um sol para aparecer, para passar a ideia de deserto aqui, né? Então vamos imaginar que isso aqui é uma pirâmide e eu quero saber qual que é a altura dessa pirâmide. Então vamos dizer que tem uma menina aqui e ela quer saber a altura da pirâmide. Para saber a altura, eu tenho que colocar, ela tem que estar exatamente abaixo do ponto mais alto, né, dessa pirâmide, que aqui é B. Então a gente vai ter exatamente uma reta que liga esse ponto B até aqui onde a menina está. Essa é a altura se eu imaginar essa pirâmide dessa forma, ou seja, a base da pirâmide é esse segmento AC. Agora digamos que eu pegue essa pirâmide, ó, vou transportar ela para cá, mas em vez de eu construir ela dessa forma, eu vou pegar o B e o A como base. Vamos virar aqui. E eu tenho o mesmo triângulo, né? Só que construído de uma forma diferente. Agora a base é o B e o A, certo? Então agora, se eu posicionar a menina aqui... Eita, vai sumir. Se eu posicionar a menina aqui,
A altura agora vai ser da onde ela está até o ponto C. Veja que agora não é mais o B, né? É o ponto C o ponto mais alto. E também está dando para ver que essa altura aqui é maior do que essa aqui que a gente tinha, né? Então, quando a gente fala da altura de um triângulo, mesmo que eles sejam semelhantes, a altura depende da base. Em relação a qual das bases que eu estou falando, certo? Então, com isso em mente, a gente vai estudar esse triângulo aqui, certo? E essa altura aqui que eu estou tratando, ela é em relação a essa base aqui, ó, BC, certo? Ó, nessa figura, a gente tem três triângulos. A gente tem esse triângulo maior, ABC, que eu coloquei aqui, ó, esse triângulo verde, ABC. Por que que tá um pouquinho diferente? É que eu peguei o triângulo, o ângulo retângulo aqui, ó, que ele tá na parte de cima, e trouxe ele para cá, ó. Ele tá aqui embaixo agora, certo? Eu só virei o triângulo. Esse triângulo menorzinho aqui, ó, eu tenho como hipotenusa o lado C, é esse triângulo azul. Também só inverti ele aqui, ajustei. Ó, pode ver que onde é B, aqui é B, o lado N junto com B está aqui. A altura H é oposto ao ponto B, está aqui, ó, H é oposto ao ponto B, certo? Então é esse triângulo aqui. Eu só inverti ele. E esse triângulo aqui, ó, é esse vermelhinho. Esse eu só transportei, né? Só tirei daqui e coloquei para cá. O que a gente vai ver aqui então? Ó, esse ângulo aqui, esse ângulo B, é esse ângulo aqui, certo? Como é que eu sei? Pelo ponto B, né? É o ângulo que está ligado ao ponto B. Nesse triângulo verde eu tenho o mesmo ângulo ligado ao ponto B, certo? Então esse ângulo é comum tanto a esse triângulo verde, que é esse triângulo maior aqui, né? Quanto ao triângulo azul. E eu tenho que esse ângulo aqui é reto. É o mesmo caso desse aqui. Pelo caso de semelhança que a gente viu na outra aula, se eu tenho dois ângulos congruentes, logo os dois triângulos são semelhantes. Então esse ângulo aqui, eu vou colocar um risquinho assim, é semelhante a esse aqui. E aqui eu vou colocar dois risquinhos. Certo? Nesse triângulo vermelho eu também tenho um ângulo de 90 graus. E eu tenho esse ângulo C, ó, eu falei que era um risquinho, né? E aqui também tem, né? É o ângulo C, um risquinho. Certo? Se esses dois triângulos aqui tem dois ângulos congruentes, quer dizer que eles são semelhantes. Então esse ângulo aqui, ó, mede dois risquinhos também. Ou seja, os três triângulos são semelhantes. Talvez você possa estar se perguntando por que esse A aqui, ó, é dois risquinhos aqui e aqui é só um. Na verdade, esse A aqui é só esse pedaço aqui, né? Só esse aqui. E esse pedacinho aqui é esse pedacinho aqui. Certo? É isso que está dando de estranho, mas na verdade os triângulos são semelhantes. Isso quer dizer que a soma desses dois vai dar o ângulo reto aqui, né? Bom, se eu tenho os três ângulos semelhantes, eu posso tirar algumas relações disso, né? Que a gente já viu no outro vídeo. Quais são essas relações?
Então eu tenho aqui, ó, os três triângulos. Se eles são semelhantes, quer dizer que os lados aqui são proporcionais, né? Os lados homólogos. O que quer dizer homólogos? Quer dizer, ó, a hipotenusa desse triângulo e a hipotenusa desse são lados homólogos, certo? Bem como esse cateto N é homólogo a esse cateto H. Aí eu posso tirar algumas relações daqui, né? Ó, olhando para esse triângulo azul e esse triângulo vermelho, eu tenho, ó, N sobre H, que são os dois lados homólogos. Essa relação aqui, ó, N sobre H vai ser proporcional a H sobre M. Essa relação aqui. Então, multiplicando cruzado aqui, eu tenho H vezes H é H ao quadrado. Vai ser igual a M vezes N. O H é a altura, né? Lembrando lá na figura aqui, ó, o H é a altura, esse M e esse N são as projeções ortogonais, né, de cada um desses lados aqui, C e B. Então, se eu tiver no exercício só as projeções e a altura, é só relacionar os dois através dessa equação aqui, os três, né? Ó, de todas as relações que a gente vai achar aqui, essa aqui é a mais importante depois do Teorema de Pitágoras, tá? Aí agora a gente vai relacionar esse triângulo vermelho com esse verde, ó. A hipotenusa desse vale B, sobre a hipotenusa desse aqui, que vale A, B sobre A, tá aqui, é igual a M sobre B. M sobre B. De novo, multiplicando cruzado, B vezes B vai dar B ao quadrado, que é igual a A vezes M. Agora, pegando o triângulo azul e o verde, eu tenho, ó, esse N sobre C. Tá aqui, N sobre C. E esse C sobre A. Está aqui, C sobre A. Mesma coisa. Multiplica cruzado, C vezes C vai dar C ao quadrado. E A vezes N dá A vezes N ou N vezes A, né? Aqui não importa a ordem. E a última relação que a gente tem, de novo, é o triângulo azul e o triângulo verde, ó. C sobre A, que é aqui, C sobre A, é igual ou proporcional a H sobre B. H sobre B. Multiplicando cruzado, tenho que C vezes B é igual a A vezes H. Então essas quatro relações aqui são as mais importantes, com foco para essa aqui, ó. H ao quadrado, ou altura ao quadrado, é igual ao produto das projeções ortogonais de B e C, né? M e N. Então a gente tem aqui, ó, as 5 relações, né? O Teorema de Pitágoras, as 4 relações métricas, e agora é fazer exercícios, né? Como que eu vou saber qual usar e quando usar? Ó, nesses exercícios aqui, eu só tenho um triângulo retângulo, não é como essa figura inicial aqui, ó, onde eu tinha um triângulo retângulo dividido em dois menores, né? Então, se eu tenho só um triângulo aqui, ó, nesses exercícios, o que eu tenho que usar é o Teorema de Pitágoras, né? Porque eu tenho aqui a hipotenusa e os catetos. Então, ó, é essa relação do Teorema de Pitágoras que relaciona a hipotenusa com seus catetos. Então, é ela que a gente vai usar para resolver esses exercícios aqui. Vamos resolver esse primeiro, então. A gente tem aqui no exercício A que a hipotenusa vale x e os catetos valem 5 e 12, né? A relação é a hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Quem é a hipotenusa aqui ele chamou de x, né? X ao quadrado. Um dos catetos é 5,
5 ao quadrado, o outro é 12, 12 ao quadrado. Aí é só resolver a conta. 5 ao quadrado vai dar 25, 12 ao quadrado dá 144. Somando aqui vai dar 169. E aí, x ao quadrado, eu tenho que descobrir um valor para x que multiplicado por ele mesmo vai dar 169, né? Ou seja, eu estou procurando a raiz quadrada de 169. Que nesse caso, como o número não dá para ser decomposto em números primos, quer dizer, dá, né? Mas vai ser o 13, a única composição que eu tenho é 13 vezes 13, e esse já é o resultado. Então, o jeito seria, né, ir testando as possibilidades a partir do 2 e ver até qual número vai, né, para achar essa raiz aqui. Aí eu vou achar que o x é igual a 13. Mas se eu tivesse, por exemplo, um outro valor, se eu tivesse a raiz de 144, porque cálculos com raízes agora vai ser constante, certo? Então a gente vai ter que treinar bastante isso aqui. Se eu tivesse a raiz de 144 para descobrir, como é que eu faria para descobrir isso? Vou pegar o 144, vou decompor ele em fatores primos, certo? Que nem a gente fazia na hora de tirar o IMC. Então 144 por 2 dá 72, por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, esse número 144 é o mesmo que escrever ele nessa forma: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Então tá aqui, ó, nesse quarto quadrado aqui, ó, raiz quadrada de 144 é igual a raiz quadrada dessa sequência toda aqui. Se eu multiplicar esses números aqui, eu acho 144. Aí vamos estudar o que é a raiz quadrada. Ó, vamos pegar uma raiz quadrada conhecida. Eu sei que a raiz quadrada, a gente tem o costume de usar a raiz quadrada sem o 2 em cima, né? Mas eu coloquei o 2 aqui para facilitar o entendimento na hora de que eu sumir com ele daqui. Então a raiz quadrada de 25, a gente sabe que é 5, né? O que isso quer dizer? Que 5 vezes 5 é igual a 25, certo? Ou seja, 5 vezes 5 é o mesmo que 5 ao quadrado. Então, se 5 ao quadrado é igual a 25, eu vou tirar esse 25 aqui que está dentro da raiz e vou substituir por 5 ao quadrado. Ou seja, 5 é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Veja que essas operações, raiz quadrada e a potência quadrada, elas são inversas. Se eu resolver a potência quadrada, vai ficar 5 ao quadrado, né, dá 25. E aí eu vou pegar a raiz quadrada de 25, dá 5. Ou seja, o que uma operação faz, a outra desfaz. Então a gente considera que elas são inversas. Isso quer dizer que essa raiz quadrada, com essa potência quadrada, eu posso cortar. Então corta essa raiz quadrada com potência quadrada, fica 5 igual a 5. É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então a nossa missão é transformar esse número em números elevado ao quadrado para eu poder tirar ele da raiz. Então vai ser sempre aos pares, né? 2 vezes 2 vai dar esse 2 ao quadrado, 2 vezes 2 vai dar esse 2 ao quadrado, 3 vezes 3 vai dar esse 3 ao quadrado. Todos eles que eu consigo tirar da raiz, né? Porque essa raiz vai cortar com essa potência quadrada, com essa daqui e com essa daqui. Saindo da raiz, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3, né? Porque eu cortei cada um deles. Resolvendo essa multiplicação, vai dar 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Então 12 é a raiz quadrada de 144, certo? Poderia acontecer de um número que eu fatorei, né, coloquei em fatores primos, possa ser dessa forma, por exemplo, onde o 3 aqui não está ao quadrado. Pode acontecer, né? E aí eu não tenho como tirar ele da raiz. Então ele fica dentro da raiz. Eu tiro só quem está ao quadrado. Nesse caso é esses dois aqui, né? Eles saem da raiz
estão multiplicando, vão continuar multiplicando lá fora. Fica 2 vezes 2, raiz de 3. O 3 continua na raiz. 2 vezes 2 vai dar 4, 4 raiz de 3. Esse seria o resultado final daí. Que raiz de 3 é irracional, né? Então, esse é o resultado. Certo? Vai aparecer muitas contas assim, quando a gente estiver fazendo os exercícios. Bom, como a gente já descobriu aqui, né? Aqui nesse exercício era 13, né? 13 vezes 13 que dá 169. Agora vocês têm os outros exercícios, mas antes vamos fazer esse aqui, né? Um de relações métricas. Então a gente tem esse triângulo aqui, agora é diferente, né, daquele outro triângulo, ó. Esses triângulos aqui, nenhum deles tinha altura, certo? Agora eu tenho a informação da altura desse triângulo, então eu vou usar essas relações métricas aqui. Como é que eu sei qual que eu vou usar, né? Eu tenho que saber qual informação eu tenho. Ó. Eu tenho que descobrir H e tem os lados do triângulo, que é A, B e C, né? Então eu tenho que relacionar H com A, B e C. Olhando para essas relações aqui, a única que eu tenho é essa aqui, né? Ó, tem H, tem A, tem B e tem C. Então eu vou usar aqui, ó. Quem é C? C vai ser sempre o oposto ao ponto C, né? Então, o oposto ao ponto C é os 5 centímetros. Tá aqui, C é 5. O B é oposto ao ponto B. Então, esse lado aqui é o B. 2 raiz de 13. Tá aqui. E o A é 9. É oposto ao ponto A. E a altura que eu quero saber. Aí é só resolver essa conta. 2 vezes 5 vai dar 10. 10 raiz de 13. Esse 9 está multiplicando, passa dividindo. E aqui não tem mais o que eu posso fazer, né? Não precisa resolver essa fração, não. Pode deixar na forma de fração. O 13 não vai sair da raiz e temos esse valor aqui. 10 raiz de 13 sobre 9. Essa é a resposta. Pode deixar desse jeito. Então a nossa altura é 10 raiz de 13 sobre 9 centímetros. Bom, aí a gente tem então os exercícios aqui de Teorema de Pitágoras, para vocês terminarem. Tentem fazer esses aqui mesmo, esses mais complicados, tentem fazer. E tem esse exercício aqui que é sobre relações métricas, certo? Aí a gente tinha um outro exercício, né? Deixado do vídeo passado. Que era esse aqui, né? Então, ó, esse aqui é semelhança de triângulos, né? Então eu tenho o Teorema de Tales também, né? Então eu tenho 32 por 8, 32 sobre 8, igual a y sobre 6. Tá aqui. 32 por 8 vai dar 4. Esse 6 está dividindo, passa multiplicando. 4 vezes 6 é 24. Então y vale 24 metros. Certo? Então façam esses exercícios aqui. E no vídeo que vem eu corrijo eles e passo mais desse conteúdo e de semelhança de triângulos e teorema de Tales, certo? Até a próxima.